Maringá, primeira edição. Apresentação, Luciana Penha. 9h34. A gente fala agora sobre arbitragem e mediação de conflitos. Para entender esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil, Rafael de Almeida, está aqui com a gente. Olá, muito bom dia, tudo bem? Olá, Luciana, tudo bem? É um grande prazer estar aqui hoje, falar um pouco sobre os métodos adequados de soluções de conflitos. Antigamente eram métodos convencionais, hoje utilizamos métodos adequados de soluções de conflitos. Então, Rafael, explica para a gente primeiramente, né, o que é a Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil. A Câmara de Mediação e Arbitragem do Brasil, ele é uma instituição focada nas resoluções de conflitos patrimoniais disponíveis, ou seja, tudo aquilo que dá para transacionar, mas sem envolver o processo judicial hoje. E como fazemos essas questões? A empresa ou pessoa jurídica ou física traz o litígio e durante uns 3 meses acaba sendo solucionado, independente do Poder Judiciário, independente das questões que envolvem toda a burocracia do Poder Judiciário hoje no Brasil. Mas a arbitragem é definida por lei? Existe uma lei que define, que regulamenta a arbitragem no Brasil? Existe, é a Lei 9.307/96, onde que caracteriza e molda a Convenção de Arbitragem. Hoje temos também dentro do Código do Processo Civil, que é do CPC 2015, tem um artigo completo falando sobre a competência da arbitragem, a competência do árbitro, né, que vai configurar a figura do juiz. Uma vez nomeado o árbitro, ele vai ter o poder decisório e dessa poder decisório ele vai proferir uma sentença que não cabe nenhum tipo de recurso. E ele tem um limite base para aprolar essa sentença, que é no mínimo 6 meses, contando ali com a aceitação das partes, a aceitação do árbitro, e consegue fazer mais a celeridade do processo, independente do valor, independente da situação em si. E por que é mais rápido numa Câmara de Arbitragem do que no Poder Judiciário? Costumamos brincar que você entra hoje com um processo, mas não sabe quando que vai sair uma sentença. E dentro da arbitragem, além dela não ter um tipo de recurso, você consegue. Ela não tem nenhum tipo de recurso? Não tem. Ela é passível de nulidade, mas a nulidade do juiz togado, ela não vai apreciar o mérito da sentença. Então, a competência do árbitro sobre a sua decisão, ela é fixa sobre a arbitragem e não ao juiz togado. Ele não vai interferir no julgado, ele vai interferir nas questões do relatório e competência do árbitro. E porque o resultado de uma mediação pode ser anulado. Pode. Pode ser anulado. Anulado com um processo judicial. Sim. É muito difícil. Dentro do Brasil hoje, 60% das ações são passíveis de nulidade, mas agora com o entendimento do STF e o STJ, acaba equiparando a sentença arbitral com a sentença judicial. Então, o que dificulta muito esse possível tipo de nulidades. E quando vai para uma nulidade, volta para a Câmara para algum tipo de correção, nunca compromete todo o procedimento arbitral. E vocês, por exemplo, têm uma causa jogada ali de 1 milhão, 2 milhões de reais, por exemplo, e numa justiça como isso vai demorar em torno de 10, 30 anos para ser resolvido. E na arbitragem tem essa celeridade. Além da competência das partes escolherem quem que vai julgar a causa pela expertise e como será julgada essa causa. Se é perante a lei do Código do Processo Civil ou por algum tipo de estatuto ou algum regramento da imprensa ou da imprensa, ou algum regulamento internacional, se for alguma questão envolvida internacional. Então, exatamente, que tipo de processo pode ir para uma câmara de arbitragem? Um processo que envolve relações de consumo? De consumo, trabalhista, empresarial, transporte, todos aquilo que pode ser transacionados. E tem os direitos de família. Que pode ser transacionado? Que pode ser envolvido troca, por exemplo, tem valores como danos morais, compra e venda, exportação e isso exportação. Já está no contrato?
Um contrato comercial já está escrito isso, descrito que se houver algum conflito, ele vai ser resolvido pela arbitragem? Sim, existe uma cláusula que antecipa o litígio, que vai estar lá. Qualquer litígio disputado, esse contrato vai ser resolvido pela arbitragem, pela Câmara X, ou pode estipular também quem que vai ser o árbitro julgador, se vai ser um ou mais, aí forma um tribunal. Já as custas, se vai ter mediação ou não vai ter mediação, se vai direto para um julgamento em si. Então, as partes podem antecipar esse conflito e quando surgir algum tipo de execução, algum tipo de quebra de contrato, já vai estar dirimido como que vai ser julgado. Então, as partes conseguem antecipar esse prejuízo e dando mais facilidade ali para o final desse processo. Quando chega uma causa para a gente, está parado no Poder Judiciário há 10, 15 anos ali no processo, principalmente casos envolvendo o inventário, a gente chega numa mediação, conseguimos acabar com esse conflito ali em 2, 3 dias ali de conversa. Então, temos 3 tipos, tem a conciliação, mediação e arbitragem. A mediação, onde que vai pôr as partes para uma conversa, um diálogo, como um acordo, tentar chegar num consenso comum. Não resolvendo, vai para uma arbitragem, que ali o árbitro vai aplicar a sua decisão em cima. Mas é preciso que as partes estejam de acordo que aquela questão vai ser discutida numa câmara de arbitragem. Sim, precisa estar de acordo. Se não tiver nada mencionando no contrato ou no objeto, vai fazer ali um contrato chamado de compromisso de arbitragem e vai notificar a outra parte, convidando ela a comparecer. Se ela não quiser ou tiver uma recusa, aí vai para o Poder Judiciário. Mas quando já existe uma cláusula, existe alguma coisa no contrato mencionando a arbitragem, aí passa a ser obrigatório, por risco de revelia, alguma sanção feita ali pelo árbitro. Em que situações uma conciliação, uma arbitragem pode ser anulada? Uma decisão da Câmara pode ser anulada? No artigo 12 da Lei 9.307, ali menciona o que pode ser anulado. O árbitro que foi mencionado não era capaz. Existe algum tipo de indisponibilidade do litígio, como algo que envolva o Ministério Público, como pensão alimentícia, por exemplo, ou menor de idade, ou algum caso criminal. Essas questões podem ser passíveis de nulidade ou suspensão. Mas quando bate na porta do Poder Judiciário, muitos advogados, ele entende que a nulidade ele vai anular a decisão do árbitro, e não é. O juiz ele não vai entrar no mérito da questão, ele só vai apreciar quem foi o árbitro, se as partes nomearam realmente aquele árbitro, se não houve alguma pressão para aceitar a arbitragem, e não tendo essa questão não vai ser anulada. Mas digamos que o juiz entenda que há motivos para anular essa decisão, e daí? O juiz ele vai voltar, notificar o árbitro, para que no prazo de 5 dias ele faça uma declaração, ou revise a sentença, e prologue uma nova sentença. No caso, estiver totalmente anulado, tiver totalmente corrompido o procedimento arbitral, aí fica da competência do juiz analisar e até mesmo rejulgar aquele fato. E você disse que um dos critérios é se o árbitro é capaz ou não, né? Quem são os árbitros numa câmara de arbitragem? Qual o perfil deles? Que habilidades eles têm? Falando aqui da minha câmara, a CAMB, temos árbitros, por exemplo, engenheiro que vai cuidar dessa parte da engenharia, médicos dentro do direito médico e questões internacional. Se um do árbitro não tiver a competência certa, ela pode ser anulada. Então, tem observar muito a característica. Por exemplo, entra numa causa envolvido, por exemplo, uma causa médica. Então, temos uma lista de médicos competentes para julgar aquela ação. Então, as partes vão escolher livremente, ambos podem concordar com aquele árbitro ou não concordar também. Então, temos ali uma lista ali de 5, 6 pessoas para julgar essa causa, para dificultar mesmo. Então, quer dizer que o árbitro ele tem a formação, geralmente, na área em que aquele litígio se deu. Sim. Não precisa ser advogado. A lei da arbitragem ele é bem ampla, fala assim, qualquer pessoa capaz
de expertise pode atuar como árbitro. Então, você não é árbitro, você está árbitro quando é nomeado pelas partes. E no artigo 2º fala que o árbitro ele é juiz de fato e de direito. E essa sentença ela não é regulamentada pelo Poder Judiciário, então ela não precisa de uma homologação ou um aval do Poder Judiciário. Ela só por si ela tem uma força independente. E não há risco de subjetividade na decisão desse profissional? As partes vai eleger, não existe porque as partes vai eleger, bem antes, ali na primeira etapa, vai eleger o árbitro e as regras de como vai ser conduzida essa arbitragem. Como que vai ser o julgamento, o tempo do julgamento, como que vai ser julgado, se vai ser pela norma da empresa ou pelo Código de Processo Civil, o tempo, se vai precisar de tutela de urgência, perito. Então, as partes em si conduzem o procedimento. Bom, você falou que você é presidente de uma Câmara, existem outras câmaras no país? Sim, existem grandes câmaras, como a Câmara do Comércio, tem a CCI, que é uma das mais antigas, que atua dentro do âmbito internacional, que até foi uma das primeiras fundadas no Brasil, e é uma lei, apesar que ela é lei de 96, ela já vem usada bem antes. Então, em 1820, todos os tratados mercantis, de exportação e exportação marítima, ela é obrigada a ter uma cláusula de arbitragem. Então, ela é uma lei bem mais antiga, mas só que veio ser bem modernizado ali em 96 e com nova atualização em 2015, onde que entra a lei da mediação também. Então quando as partes têm interesse nessa mediação, elas procuram uma Câmara que seja competente para a área delas, para o que elas querem. É isso? É assim que funciona? Sim. Porque, por exemplo, você tem uma questão que foi julgada recentemente, que é da Claro, se não me engano, é da Claro Iraoi, que houve um impasse e foi julgado pela arbitragem. Durou 2 anos esse processo, foi pagada ali uma quantia muito alta, que também passaria sobre o teto do tribunal e iria certamente para o STF e demoraria 50 anos ali. Uns 50 anos demoraria sem brincadeira. Em 2 anos foi... Em 2 anos foi encerrado. Foi 2 sentenças arbitrais, 15 mediações, porque eram vários sócios, mas em 2 anos. Tem um limite base de 6 meses, mas as partes, em comum acordo, pode prolongar ou diminuir. Tem casos aqui complicados que a pessoa pede, eu preciso de uma sentença em 15 dias. E dentro do Poder Judiciário, você não tem essa liberdade de pedir o árbitro essa sentença em 15 dias. Mas há sentenças em 15 dias? Há sentença em 15 dias. Claro, não é uma coisa muito complexa, não vai ter uma perícia, mas se tiver e as partes pedirem em 15 dias, você tem que dar essa sentença por risco de suspensão de todo o procedimento arbitral. E há, então, inclusão nesses processos de mediação de perícias? Sim. Porque as perícias geralmente são demoradas, né? E cada lado pede a sua perícia? Geralmente, o árbitro, se ele for especializado nessa área, ele pode atuar como perito. Então, ele pode apreciar o fato e aplicar o direito. Então, fica bem... As custas ficam bem menor para as partes e o árbitro já tem essa competência de analisar os fatos. No caso ali de inventário, questões de famílias. Bom, de qualquer forma, é uma ação, né, que está reduzindo os conflitos e reduzindo os processos no judiciário. Sim. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo. Ele não vai diminuir, mas ele vem para auxiliar demandas que não precisam do Poder Judiciário. Eu acredito que 90% dos casos que estão hoje no Poder Judiciário não deveria estar lá. O Judiciário é para questões de competências criminais e penais. E não questões de vínculo civil que poderia facilmente ser resolvido na Câmara de Arbitragem. Pela celeridade e confidencialidade. Tudo confidencial, não vai ficar exposto, não vai para o Diário Oficial, não vai para o Jus Brasil, por exemplo. Então... Mas isso também não dificulta a transparência dos processos? Não seria a divulgação, a publicação em diários oficiais, não é para se ter mais transparência? Quando se trata de empresas públicas, sim. Quando se trata de prefeituras, grandes empresas públicas e privadas, aí precisa. Mas nos casos, mesmo na iniciativa privada, não há interesse público em alguns casos? Não tem. A lei proíbe a publicação de menção, até mesmo para grandes empresários que não pode ter algum tipo de prejuízo
divulgando, até mesmo pela concorrência. E algumas empresas têm ações abertas, né, na Bolsa de Valores, Sim. e quem investe nessas ações não tem o direito de saber como é que está. Aí vai na questão das partes aceitarem ou não. Se uma parte aceitar e a outra não aceitar, vai ser privado. Se as duas partes aceitarem a publicidade, vai ser publicidade. Então vai ser tudo negociado no começo já desse processo. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um ótimo dia. Muito obrigado e tenha um bom dia. Nós conversamos com Rafael de Almeida, que é presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil. Falamos sobre mediação de conflitos. Agora 9h50.